Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a essa noite, a essa live. Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a essa live, a essa noite. Guardar os minutinhos para quem ainda está chegando. Vão aí percebendo como que você está. Qual emoção você está sentindo nesse momento? Olá, Gabriela. Boa noite. Seja bem-vinda. Só uns minutinhos. Ei, Sabrina. Boa noite. Bem-vinda a essa noite, a essa live. Todos muito bem-vindos. Percebendo como você está aí nesse momento. Hoje, né, eu trago palavras-chave, né? É uma jornada de lives que eu estou fazendo com algumas palavras-chave. E as palavras-chave dessa noite tem muito linkado com emoções. Então já vão percebendo como você está sentindo nesse momento, qual é a emoção que está aí. Boa noite, doutora Ângela. Muito bem-vinda a essa noite, a live. E as 3 palavras-chave que eu trago para conversarmos hoje, vamos estar conversando sobre autoconsciência emocional, autocontrole emocional e automotivação. São um trio de outros grupos de palavras auto que existe aí dentro das nossas condições emocionais. Oi, tia, boa noite. Todos bem-vindos. Então, eu já proponho que cada um de vocês já percebam como estão sentindo nesse momento, qual é a emoção que está aí
atuando em você nesse momento. Pode ser que essa emoção esteja sinalizando no seu corpo, a nível físico. Você sente ela de alguma forma, tá? Essa proposta, essa ideia, né, para você perceber e sentir, é uma das autoconsciências, é a autoconsciência emocional, que ela diz respeito à nossa capacidade de, deixa eu desligar aqui, a nossa capacidade de entender as nossas próprias emoções e os efeitos que ela traz para nós em nível físico, psíquico. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. E depois vou trazer que existe uma autoconsciência, uma consciência emocional pública, que quer dizer o efeito que as emoções têm nas pessoas também. Então vão, né, buscando linkar e o que eu trouxer aqui para cada um de vocês hoje destes conhecimentos, né, o que faz sentido, o que não faz. Aproveita, ainda dá tempo de chamar mais pessoas para participar dessa live. Se tem alguém que você percebe e que você acredita que é bacana de estar ouvindo sobre essas consciências emocionais, autoconsciências, né? Dá tempo aí, clica nesse aviãozinho e manda o convite. E, à medida do possível que a gente for conversando, o que tiver de pergunta, dúvida, de compartilhar, sintam-se à vontade de estar aqui, né? Fazendo dessa live, agregando mais valor a ela, né? Colaborando aí para que estejamos numa aprendizagem colaborativa. E a cada sentido que fizer para você, o meu termômetro é você tá aí clicando nesse coraçãozinho, né? Que é o termômetro que para mim diz que está fazendo sentido, que você está fazendo links do que eu estou trazendo, do conhecimento que eu estou trazendo, com alguma situação ou com alguma experiência, algo seu, beleza? Então, as palavras-chave, mais uma vez, que eu trago hoje para a gente conversar é autoconsciência emocional, autocontrole emocional e automotivação. São 3 palavras, são 3 condições emocionais que fazem parte, que são capacidades, são recursos internos que nós temos e que são extremamente importantes. Termos o conhecimento e saber como podemos agregar esse conhecimento ao nosso dia a dia para buscar o nosso bem-estar emocional, físico e psíquico. Então, quando falamos de autoconsciência emocional, é a capacidade que nós temos de entender as nossas próprias emoções e os efeitos dela. Autocontrole emocional ou autogerenciamento emocional é a habilidade que nós temos de gerenciar as nossas emoções. Esse gerenciar, ele passa por saber qual emoção eu estou sentindo. Boa noite, Maíra, seja bem-vinda. A reconhecer essa emoção em mim, entender, né, o para que ela foi acessada nesse momento, o que ela quer me dizer, quais os comportamentos, ou qual comportamento que eu tenho diante dessa emoção, como eu funciono sentindo essa emoção. Esse autocontrole emocional ajuda-nos a gerenciar também os nossos comportamentos e a olhar para os nossos pensamentos, que nossas emoções disparam deles.
Boa noite a quem está chegando aí, sejam bem-vindos a essa noite, a essa live, e venham participar aqui comigo. E essa autoconsciência, autocontrole emocional, ele só podemos dizer que temos essa habilidade já atuando aí, nós já estamos gerenciando nossas emoções quando reconhecemos, identificamos, dando nome a elas, percebemos como agimos ou reagimos diante de determinada emoção e ao mesmo tempo nós nos mantemos operante e atuante ali na situação e no momento e no dia a dia, ok? E a terceira palavra que faz o grupo dessas palavras-chave da live de hoje é a automotivação. Uma das enquetes que eu coloquei lá no Story é para você. O que é mais importante? Motivar-se ou automotivar-se? O que aí, qual recurso, qual desses dois recursos você mais acessa? Você tem maior facilidade? Qual que às vezes existe uma certa dificuldade? Isso tudo para vocês irem pensando e é fato. Minha maior meta aqui ao estar fazendo cada live que eu faço é trazer até você o autoconhecimento, tá? O conhecimento sólido, um conhecimento íntegro, em que você vai se conhecer cada vez mais ao assistir, né, as lives. Ei, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. E a automotivação, então, é a capacidade que uma pessoa tem de se automotivar, certo? Então, vamos lá, começando pela primeira, né, que eu coloquei aí, a autoconsciência emocional. Quando é que eu percebo que eu tenho essa autoconsciência emocional, ou eu estou atuando nela ou desenvolvendo ela? Quando eu busco um conhecimento para mim, sobre mim, quando eu tenho consciência que em mim existem emoções, e aí eu trago emoções tanto confortáveis quanto desconfortáveis, tá? Com qual objetivo? Para sentirmos e para compreender o que sentimos e vivenciamos no dia a dia. E essa autoconsciência emocional, ela está bem linkada aos aspectos do meu eu. Seja o meu temperamento, seja as minhas crenças, seja as minhas leis internas, sejam as ideias, comportamentos, sejam valores, sentimentos. Todos esses fazem parte dessa autoconsciência emocional. Então, ela basicamente sem saber o que eu estou sentindo e qual o significado disso que eu estou sentindo para mim. E a própria palavra diz autoconsciência emocional. A alegria que eu sinto agora pode ser a alegria pode ser a mesma emoção que você sente. Alegria também. Só que para mim ela tem um sentido, ela tem um significado específico. E o mesmo é para você. Oi, Raquel, boa noite, seja bem-vinda. E por que é importante termos essa autoconsciência emocional? Porque nós paramos e percebemos o que determinada situação, se, na verdade, determinada situação contribui, nos faz ir para o mais, nos faz sentir bem, nos ajuda ou se nos prejudica.
Ei, Érica, boa noite, seja bem-vinda. Nisso, eu vou tendo noções e conhecimento dos meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Eu vou tendo clareza dos meus valores, dos meus propósitos. E uma coisa é fato, que é muito bacana quando nós vamos treinando e atuando essas autoconsciências. Quando eu percebo e entendo isso em mim, eu tenho uma maior capacidade e habilidade de compreender também o outro. Seja o que o outro está sentindo, compreender, não adivinhar, não imaginar. O que o outro está sentindo, o porquê dele, provável motivo do comportamento dele. Nós nos colocamos mais disponíveis para esse olhar para com o outro. E essa autoconsciência emocional e o autocontrole emocional faz também nós entrarmos num campo muito fértil da empatia, tá? Porque quando eu me conheço, eu percebo que eu sou uma pessoa humana, um ser, um indivíduo, que trago uma história, que existe dentro de mim uma criança interna e ela traz também informações, experiências e vivências e emoções também. Eu também vejo isso no outro, tá? Essa autoconsciência emocional é um exercício que precisa ser feito diariamente. É um esforço contínuo até que ela se torne autoconsciente. Primeiro, esses primeiros movimentos de percepção de qual emoção que eu estou sentindo, o que ela está me dizendo, como eu me comporto, qual a parte do meu corpo que ela sinaliza quando eu sinto ela, né? Se ela me traz um comportamento desejado para eu alcançar o resultado X, ou se ela está me prejudicando. O quanto essa emoção que eu estou sentindo está atuando e conectando com uma outra pessoa e essa outra pessoa também tendo uma reação diante de alguma emoção minha. Isso tudo é preciso ser feito diariamente num esforço contínuo. Até o ponto em que dentro da programação neurolinguística a gente fala que a gente chega no ponto da maestria. O que quer dizer isso? Nós fazemos... Ei, pausou? Aí, voltou. Tá? E aí tem um dos autores que eu estudo, que é o Goleman, que ele traz a boa notícia, que é qual? Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, mais fácil se torna esse movimento no nosso dia a dia. Essas autoconsciências. Mais conseguimos gerenciar as nossas emoções. E aí eu falei no começo que existe também uma autoconsciência emocional pública. O que é essa autoconsciência emocional pública? É a percepção que eu tenho de como a emoção ou as emoções afetam as outras pessoas. E aí tenho mais clareza ainda, aí tem mais possibilidades de eu, comigo, gerenciar as minhas emoções, modificá-las, para que isso chegue no outro de uma forma mais leve, mais saudável, para que se tenha uma relação interpessoal, familiar ou de casal saudável, tá? E esse olhar para que o quanto que essa pessoa, por exemplo, ao sentir raiva, ela em geral tem esse determinado comportamento, ela em geral fala determinada frase ou alguma fala,
quanto mais eu tenho essa referência dos outros, como os outros também funcionam em suas emoções, tá? Mais eu tenho ajuda para então saber como abordar essa determinada pessoa, até que ponto é saudável e útil e aproveitável no momento eu intervir nessa emoção dessa pessoa ou não, né? Então esse também é um padrão de referência que, ao observar essa autoconsciência emocional pública, né, que é observar a emoção, como o outro se comporta diante das emoções, há mais chance de sermos mais assertivos nessa relação humana e então aparar extras, diminuir conflitos e etc, etc, etc. Tá, mas como que nós podemos desenvolver então essa autoconsciência emocional? Porque ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida no momento em que você decidir desenvolvê-la, tá? Primeiro, buscar informações sobre esse assunto, buscar esse conhecimento, seja em live, seja em livros, seja em vídeos, né? Encontrar pessoas para conversar sobre isso, sobre esse tema, sobre emoções, ou de repente você está numa relação em que ali está acontecendo um comportamento muito recorrente nessa relação e que a base dela está sendo gatilho diante de uma emoção. Então, uma das formas de eu desenvolver essa autoconsciência emocional é também chamando essa pessoa para conversarmos sobre isso que está acontecendo na nossa relação. Oi, boa noite, Mi. Seja bem-vinda. Identificar em mim possíveis padrões de comportamento diante de determinadas emoções. Em geral, quando eu fico com raiva, eu tenho esse comportamento, eu sinto isso no meu corpo. Quando eu fico com medo, eu tenho, em geral, esse comportamento, eu sinto isso no meu corpo. Esse medo, para mim, ele me faz paralisar por completo ou diante dele eu consigo ir para o enfrentamento. Isso é identificar esses padrões de comportamento. E o mesmo fazer a autoconsciência pública. Olhar o outro, nossa, hoje quando você chega e percebe, por exemplo, que uma pessoa está, que é muito uma construção social e um clichê, acordou com o pé esquerdo, né? O olhar para a pessoa e dizer, não, acordou com o pé esquerdo, né? Não é o suficiente, isso não traz mais, agrega nada para mim, nem muito mais para o outro. Mas quando eu vou na postura de perceber qual emoção, muito provável que essa pessoa está sentindo por estar com esse determinado comportamento, ali também é referência. Para saber se, inclusive, nesse momento, é ok ou não, me é permitido ou não aproximar-se dessa pessoa. Ok? E tem uma outra dica que eu uso ela muito, que é eu me perguntar se eu conseguir ali naquele momento que eu estou sentindo determinada emoção. E isso, gente, pode ser tanto emoções confortáveis quanto desconfortáveis. Tá? Tem pessoas que falam emoções negativas ou positivas, boas ou ruins, né? E na minha leitura, no meu modo de ver as emoções, não existe emoção boa ou ruim, negativa ou positiva. Porque todas elas têm um pra quê delas existirem. Um pra quê confortável, um pra quê desconfortável, que traz, né, esse equilíbrio e que traz a sua importância dela existir. Qual pergunta?
o que estava passando pela minha cabeça no momento que eu senti aquela emoção. Por que essa pergunta e é uma dica que pode até anotar a pergunta aí, turma. Se nesse momento eu consigo, que eu tô sentindo a emoção, seja alegria ou seja raiva, vamos dizer, né? Seja medo ou seja frustração, decepção, seja amor, afeto, independente. Se nesse momento que eu tô sentindo essa emoção, eu consigo parar e me perguntar, peraí, o que eu tô sentindo? Reconheço uma emoção que eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo alegria, tá? O que passou pela minha cabeça nesse momento, um minutinho, um segundinho antes de eu sentir essa alegria? Por que essa pergunta é super importante e a resposta é a virada de chave? Porque o pensamento é o gatilho para a emoção. Então, quando, além de eu descobrir qual que é o padrão, em geral, do meu comportamento, quando eu sinto alegria, como que eu fico e como eu me comporto, se eu busco ainda ter a consciência de qual pensamento ou quais pensamentos que disparam em mim essa emoção da alegria, eu guardo eles aqui para mim, eu tiro o print, né? E guardo para quê? Vai ter outros momentos em que eu vou precisar de acessar a alegria. Eu posso acessar essa alegria buscando por exemplo, uma experiência que eu tive em que eu fiquei alegre, ou através desse pensamento, né? Vamos imaginar que eu estou aqui trabalhando, entrego um trabalho, entrego uma planilha que o meu líder me pediu. Ele olha a planilha e fala assim: nossa, show de bola, fantástico com essa sua planilha. Ali na hora eu falei: não, mas valeu, hein? Valeu ter passado o dia debruçada para fazer essa planilha desse jeito. Trem bom. E nisso eu senti alegria. Então, esse pensamento, valeu. Ele reconheceu o meu trabalho, me elogiou. Eu posso guardá-lo aqui que quando eu precisar, em algum momento, de acessar essa alegria, a emoção alegria, por um atalho. O que é o atalho? De uma forma mais rápida, eu posso lembrar ou essa situação que eu vivi, ou já logo o pensamento. O elogio. É muito bom ser reconhecida. É âncora, gente. Automaticamente já vem a emoção que nós sentimos, que eu senti lá naquele momento em que o meu líder me elogiou. Ok? Estão conseguindo me acompanhar? Tá fazendo sentido? Perguntas? Vou continuando. Então, aí são algumas dicas, tá? E mais uma que também é importante: viver o presente, concentrarmos no presente, no aqui e agora. Como que a gente faz esse treino? Para não ficar vivendo lá no passado, lamentando, reclamando, se tivesse feito isso, ou ansiosa, vivendo o futuro que ainda nem chegou. Nossa, e se acontecer isso, imagina que se der certo, será que vai ser reunião de amanhã que meu chefe me chamou? Tá? É viver o aqui e agora. É a outra dica. Como que a gente treina para estarmos cada vez mais tempo do dia no momento presente? Através da auto-hipnose, através de exercícios de meditação, de práticas de mindfulness. Essas práticas, esses exercícios fazem nós ficarmos aqui, conectados no momento presente. Certo? Autocontrole emocional.
O autocontrole emocional, ele diz respeito a o quanto, como é a minha habilidade de gerenciar minhas emoções, tá? E esse autocontrole emocional, ele é feito, né, através de relaxamentos, desde partes do corpo, gente. Por exemplo, uma das maiores demandas que eu sempre tive antes da pandemia, que chegaram ao meu consultório de clientes, e que intensificou mais agora com a pandemia, é a questão da ansiedade, além da conta, né? E um dos exercícios de relaxamento, que é bem específico para ansiedade. Ei, prima Nídia, seja bem-vinda, boa noite. É, por exemplo, relaxamentos com partes do corpo. Isso me traz um autocontrole emocional? Sim. Ei, Aninha, seja bem-vinda. Como, por exemplo, você pode em algum momento parar e mexer nas partes do seu corpo. Por exemplo, você pegar a sua mão e o seu antebraço, fechar o punho, um de cada vez. O primeiro dominante, que é se é destro, é a direita, se é o canhoto, se você é canhoto, é o esquerdo. Você pegar a mão, fechar o punho e apertar com força, como se fosse dar um soco. Ao fazer esse exercício, você percebe o que você sente. E aqui é um exercício de relaxamento. Como? Se eu estou apertando e tensionando. Sim. Isso são exercícios de relaxamento. Exercícios de alongamento. Você pegar o braço, o antebraço. Isso me dá uma consciência corporal. Essa consciência corporal me faz ter a autoconsciência ou o autocontrole emocional. Por quê? Porque cada emoção que nós sentimos, ela atua em alguma parte do nosso corpo, tá? Tem algumas pessoas que quando sentem raiva, fazem esse movimento aqui, ó. Tem outras pessoas que quando sentem raiva, fazem esse movimento aqui. Vou abrir a boca para vocês perceberem. Tensionam os dentes e enrijecem aqui. Tem pessoas que quando tá com medo, fica assim. Então, nós representamos também no nosso corpo as emoções que nós estamos sentindo. Então, quando eu vou para esses exercícios de relaxamento, além de eu estar fazendo o relaxamento mesmo, esse é um. O outro é, por exemplo, você deixa a mão relaxada, toca o seu ombro, solta o braço e faz o movimento como se você estivesse desenhando com o seu músculo. Tá? São movimentos que quando eu faço eles, né, eu tenho essa consciência. E se eu sinto raiva, tá? E o meu movimento da raiva, eu sinto ela nas minhas mãos, porque eu faço assim. Quando eu faço esse exercício, eu linko aqui eu percebo que eu sinto raiva fazendo isso. Então, quando eu sinto raiva, muito provável, na hora me vem porque eu faço esse movimento inconsciente e automático. Que a partir de agora vai ser consciente se você fizer esses exercícios diários de autoconsciência emocional. Aí aqui, ó, tô com raiva. Mas peraí, deixa eu relaxar. Só esse movimento de eu abrir a mão no momento que eu estou ali sentindo raiva, e é aqui que a minha raiva sinalizou, só esse movimento que eu faço, eu já estou dando comando para minha mente de que relaxa. Aqui já é uma quebra do seu estado emocional e da sua fisiologia, que é a emoção raiva conectando com o seu corpo e trazendo
esse comportamento e esse movimento. E tem vários outros. Por isso que é importante fazer esse relaxamento com as partes do corpo. Por exemplo, com a testa. Tem gente que quando fica bravo, faz isso. Isso é consciência. Isso é relaxamento. Isso é um exercício para o autocontrole emocional. Tá ok? As pálpebras, sou eu fechando os olhos e apertando e abrindo. Por exemplo, com nariz e bochecha. Quando você faz aquela cara de nojo, cada um tem uma cara aí que faz, né, gente? Um jeito de fazer próprio, né? Pescoço, quando você faz esse movimento. Ombros, quando você estica os ombros para trás. E depois para frente, como se quisesse tocar. Aqui é um dos movimentos que o nosso corpo faz com medo. Quando sentimos, em geral, medo, nós nos recolhemos. Quando a gente faz assim, ó, é um dos movimentos de coragem, de enfrentamento. E aí vai. Vários. Tô colocando lá no grupo hoje do Telegram essa ferramenta da live de hoje. 2 ferramentas muito, muito tops, tá, gente? Então, quem não tá lá ainda no grupo, sai da live a hora que terminar e entra para receber essas ferramentas. Então, quando nós temos essa capacidade de gerenciar essas emoções, o que sentimos, como agimos, elas não dominam a gente. Simplesmente, elas não dominam o nosso comportamento. Nós é que escolhemos como acolhê-la, como dar o destino para nenhuma ficar aqui dentro e somatizar no corpo, e qual comportamento eu vou ter diante dessa emoção. É possível isso? Sim. Em questão de segundos. Só que precisamos praticar e treinar continuamente. Então, o autocontrole emocional é essencial. Conhecer as minhas emoções, identificar essas emoções, descobrir o que causou essa emoção, para que essa emoção veio aqui agora, o que ela está querendo me dizer. E essa emoção, ela quer controlar o quê? Ela está querendo o quê de mim? Ok? Quais são as técnicas para esse autocontrole emocional? Essas técnicas de relaxamento com as partes do corpo, né, que eu falei. Autossugestões, que são o quê? Eu posso gerenciar. São frases que você diz para você. Frases possibilitadoras, positivas. Eu posso gerenciar minhas emoções. Eu respondo de forma racional às emoções que eu sinto e as gerencio. Olha aqui que bacana essa. Eu escolho o que me afeta e o que acontece comigo. E aí vai. Dependendo do que ali no momento você precisa. As autossugestões é uma ferramenta potente para essa autocontrole emocional, autogerenciamento emocional. Ok? Tá.
Reflete tudo, inclusive a enxaqueca. Sim, o nosso corpo sinaliza o tempo todo. Prima, você sabe o tempo todo, né? Ei, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. E a última palavra-chave aí de hoje, automotivação. Para você, o que é mais importante? Motivar ou automotivar? Quem coloca aí? Isso não existe certo ou errado, tá, gente? Isso é muito subjetivo. O que mais você tem facilidade? Qual dessas duas você tem mais dificuldade? E aí, eu vou estar deixando lá no Telegram também, no grupo do Telegram, a Nídia Automotivar. Ótimo. É uma ferramenta de um estudo de uma americana que fez um grupo de estudos e trouxe automotivar, e que trouxe a Gretchen Rubin. Mais dificuldade, entendi, sim. Esse estudo que essa americana fez, né, ela publicou já vários livros, tem vários artigos bem bacanas dela, ela faz a gente pensar sobre felicidade e a natureza humana. E dentro desses estudos dela, automotivação também, sim. Dentro desse estudo dela, ela percebeu que essa questão da automotivação, as pessoas, elas pertencem a determinado grupo de personalidade. E aí ela traz 4 grupos. Então, nessa ferramenta, eu estou trazendo para você quais são os 4 grupos, para você saber qual desses 4 grupos você pertence, para então entender como se automotivar. Porque às vezes a dificuldade é a falta de compreensão de como que eu vou me automotivar. Vou trazer isso já, só porque eu lembrei disso agora. A automotivação é a capacidade que eu tenho de me motivar. O que é a motivação, então? É a condição de influenciar, tá, a direção de um comportamento. Então, a modificação ela pode ter o significado de engajamento, de estímulo, de impulsionamento, e etc, etc. Cada pessoa, cada tipo de personalidade cria hábitos e formas diferentes para se automotivar, tá? O que me automotiva pode ser que para você não te automotiva. Isso é muito específico e individual. Então, essa autora, né, que é deixa eu pegar o nome dela aqui, Gretchen Rubin, tá? Ela traz o quê? Diante de expectativas iguais, tá? Por exemplo, vamos falar da área profissional. Nós estamos ali no grupo e aí formamos um grupo, uma equipe de trabalho em que nós temos metas para cumprir nesse mês. E tem um prazo estipulado. Até dia 31 nós temos que bater essa meta aqui. Pertencemos ao mesmo grupo e temos essa mesma situação, essa mesma expectativa. Até dia 31 temos que bater X de vendas, vamos imaginar. O que faz algumas pessoas irem, correr atrás, bater a meta, ou às vezes fazer mais do que a meta? O que faz algumas outras pessoas a não agir? E o que faz algumas outras pessoas a não bater essa meta? Foi diante disso. Por que isso acontece? Foi diante desse questionamento que essa autora trouxe esse estudo e essa descoberta. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo.
que, diante de expectativas, nós nos damos com dois tipos de expectativas, que são as expectativas externas, o outro comigo, por exemplo, a empresa, o meu chefe colocou que é para eu bater X% de meta esse mês. Expectativa externa. E tem as expectativas internas, que são o que me faz? Para que eu acredito que eu tenho que bater essa meta? Porque vamos supor que eu vou ter ali um aumento na minha comissão, porque isso vai me trazer um engajamento maior e eu vou ali conseguir uma promoção. Isso são expectativas internas. As internas são únicas, diz respeito a mim, tá? Ao meu objetivo, à minha proposta, ao meu propósito, à minha missão. Vai depender como cada um coloca isso. E como que então cada um de vocês correspondem às expectativas? E foi para responder essa pergunta que ela fez toda essa pesquisa, esse estudo e trouxe esse conhecimento, que são 4 grupos, que traduzindo do inglês para o português, tem o grupo dos defensores, dos questionadores, dos obrigados e dos rebeldes. Vão percebendo aí qual grupo você pertence, eu vou trazer de forma bem resumida, lá na ferramenta que eu vou colocar no Telegram, tá completo. Por exemplo, o grupo dos defensores são pessoas que respondem prontamente às expectativas externas e internas. Elas não têm problema nenhum em cumprir compromissos, prazos, resoluções. A dificuldade que essas pessoas desse grupo têm é quando as expectativas não estão claras para elas. Aí elas esbarram nessa dificuldade, porque tem que estar clara quais são as expectativas externas e qual é a minha expectativa interna. Tá? Tem o grupo dos questionadores, que são o grupo das pessoas que questionam todas as expectativas. E eles só atendem essas expectativas se fizerem sentido para eles. Se elas tiverem um propósito e essas expectativas, além de ter um propósito, elas são justificadas. Então precisa de saber bem isso. Em geral, o grupo dessas pessoas questionadores desse grupo, elas são pessoas motivadas pela razão, pela lógica, pela preto no branco. Você quer que eu atinja isso? Com qual propósito? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Percebe? O externo e o interno, mas tem que ter um propósito e uma justificativa. Eu racionalizo demais quem faz parte desse grupo. Tem o grupo dos obrigados, que tem facilidade em responder às expectativas externas, mas não às próprias. São aquelas pessoas que não decepcionam de jeito nenhum o outro, mas se decepcionam o tempo todo. Esse grupo, essas pessoas têm grandes dificuldades de se automotivar. O grupo dos obrigados, tá? Eles precisam de uma responsabilidade externa como consequência. Elas precisam de prazos, taxas, porque elas precisam de corresponder. Elas não podem desapontar o outro. Já tá identificando, Nídia? Calma que tem mais um grupo ainda. Elas têm medo de desapontar, de decepcionar o outro. Por isso que elas mandam bem nas expectativas externas somente. Essas pessoas também desse grupo têm dificuldade de dizer não, em geral, nas situações e na vida. Faz sentido, Nídia?
E por último, o grupo dos rebeldes. O grupo, a Raquel. O grupo dos rebeldes são as pessoas que resistem a todos os tipos de expectativas. Resistem. Elas só escolhem agir a partir do senso de escolha e de liberdade delas, tá? Eles resistem, essas pessoas do grupo dos rebeldes resistem a questões de controle e também de autocontrole. Elas gostam de desrespeitar regras e expectativas. Liberdade. Nem um pouco saudável, tá? Elas recusam fazer o que deve. Esse grupo dessas pessoas, gente, do rebelde, é um grupo que valoriza a autenticidade e a autodeterminação. Então, você pedir para alguma pessoa que faz parte desse grupo, já achou, Érica? Que faça algo, tipo assim, fulana, faz isso. Essa pessoa que pertence a esse grupo, ela vai fazer totalmente o oposto. Grupo dos rebeldes. Essas pessoas são motivadas pelo desafio. Esse desafio tem bem um significado específico de mostrar o quanto são capazes. E ponto final. Acredito que haja prevalência de um grupo mais circunstancialmente à solução. É assim? Sim. Tá? Você pertence a um desses grupos. Você tem uma predisposição a atuar mais no dia a dia em um desses grupos. Uma preferência. Mas em outras situações você vai no grupo do rebelde, nos obrigatórios, nesse outro. Mas tem uma preferência que você escolhe na maioria das vezes. Então, para você conseguir alguma coisa desse grupo, das pessoas que fazem parte do grupo de rebeldes, você tem que dizer o seguinte para um rebelde. Deixa eu te falar, eu não acho que você consegue preparar um relatório até sexta-feira para me entregar. Fala isso. Ela, muito provável, vai te entregar esse relatório na quinta-feira. Por quê? Porque o que motiva ela é mostrar que ela é capaz. Do jeito dela, desrespeitando regras, expectativas, mas ela chega ao resultado. Acho que eu estou nos questionadores. Primo, bacana. Ninguém, gente, uma informação importante. Ninguém está 100% motivado 100% do tempo. E nem automotivado. Isso é um exercício diário. Certo? O que acharam? Essa ferramenta vai estar já, na hora que terminar a live, lá no grupo do Telegram. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Já tá quase, gente. Nossa, 2 minutinhos. E o que eu quero dizer para você? Amanhã, às 19h15, eu trago uma outra live com mais 3 palavras-chave. Calma, paciência e determinação. Também com ferramentas depois. E na sexta-feira, na sequência da outra. E na sexta-feira, às 19h15, eu trago a última palavra-chave dessa jornada de lives, que é o poder da decisão. Melhor dizendo, o poder da sua decisão. Fechar essa jornada com chave de ouro. Organizem-se, coloquem o relógio para despertar, programem-se para amanhã e sexta, às 19h15, vocês estarem aqui comigo, tá? Para participar dessas mais 2 lives. Chamem mais pessoas para terem acesso
a esse conhecimento, esse autoconhecimento e continuem comigo. Quem não tá no meu grupo do Telegram, sai da live e entra. Qualquer coisa me chama no direct que eu passo o link do grupo para estar recebendo essas ferramentas. Já tenho ferramentas anteriores lá que foram produzidas sob medida. Estão muito bacanas. Certo? Quero te ver aqui. Vão ficar salvas. Estão as anteriores, e as hoje, as de amanhã e depois também vão ficar salvas as lives. Telegram, YouTube e Face, tá, Érica? Combinado, pessoal? Perguntas? Querem colocar alguma coisa? Lá na ferramenta tem as dicas para você saber qual grupo você pertence, como você pode conseguir se automotivar. Certo? Obrigada. Fico agradecida pela participação, a presença e o engajamento estarem comigo. Mas nessa live, espero cada um de vocês e convidem mais gente. Amanhã, sexta. E aí vamos. O restante dos dias. Beijo grande. Ótimo descanso para vocês. E até amanhã. Uma excelente quinta-feira. Certo? Tchau. Obrigada. Obrigada, prima. Beijos. Olha aqui, mudou o negócio do Telegram. Ok, como encerrar?